Oi pessoal, tudo bem? Quero conversar aqui hoje um pouquinho com vocês sobre o autoconhecimento e essa tão temida nossa sombra, né, que todo mundo sempre fala, né, e parece algo utópico, né, inatingível, medo de acessar. Então quero conversar também um pouquinho com vocês sobre essa integração da nossa luz e nossa sombra no nosso processo evolutivo e individual. Então muitas pessoas pediram para vir aqui conversar, falar um pouquinho, né, ainda mais de todo o processo que eu vivenciei recentemente e muitas ressignificações que aconteceram, muitas pessoas próximas acompanhando todo o processo e elas conversando comigo e falando: "Nossa, você precisa falar sobre isso, né? Você precisa trazer um pouco da sua experiência". E quero conversar um pouquinho com vocês então em relação a isso. Autoconhecimento, muita gente, né, às vezes coloca ali como algo utópico, né, ou como uma linha de chegada. E não, gente. Ele é um caminho diário, é um despertar, né? E é muito importante que ele é um despertar individual. Cada um tem o seu caminho, não existe uma receita de bolo, né? O que atrapalha muito, né, a nossa jornada, o nosso caminho, muitas vezes, é a gente comparar os processos dos outros com os nossos processos, porque nisso a gente pega algumas crenças, alguns padrões, alguns bloqueios que estão no inconsciente coletivo e que fazem parte do processo individual daqueles seres e não necessariamente do nosso. E ali a gente acaba criando bloqueios, medos, represando muitas emoções, né? Então trazendo com isso muitos bloqueios emocionais para a gente de forma desnecessária. Então eu acho que é muito importante, primeiro de tudo, né, a gente centrar, conectar com o nosso coração e ver qual é o nosso processo, qual é o chamado do nosso coração, né, conectando com o nosso ser mais alinhado. Ai meu Deus, mas isso é muito difícil, como é que faz? Tem muita gente que fala pra mim até, ai, não consigo nem meditar, não consigo parar ali um segundo de silenciar a mente e conectar comigo mesmo. É um processo, né, também isso diário. Então, o que eu aconselho vocês, né, é pararem por alguns minutos durante o dia, conectar com o seu ser, respirar, conectar com a sua respiração, isso é fácil, né? Então, para um minutinho, senta ali, conecta com o seu inspirar e expirar, começa a sentir as batidas do seu coração, começa a sentir o seu corpo. E nesse processo você vai começando a conectar com você. E vai fazendo isso aos poucos e praticando, né? Como um músculo, gente. A gente precisa praticar. Não existe algo ali instantâneo que a gente estrala os dedos e fala: não, agora eu vou vivenciar isso, agora vai acontecer aquilo, vou transformar isso de uma hora para outra. Não, isso não acontece. Porque o nosso processo evolutivo ele vem com etapas, né? Assim como uma planta, né? Ela vem ali semente, a gente precisa cultivar, trazer, né, um terreno fértil para ela, regar, podar e até se tornar ali uma linda planta. Então são como né, os processos da planta são os nossos processos também e de tudo que está no universo. E é muito individual. Então pare para se perceber, para se sentir. Para sentir, começa sentindo sua respiração, o seu corpo, o seu respirar. Silencia a mente e se vier conturbações, para, não se cobre, né? Não traga ali para você uma obrigação de estar ali naquele momento, eu preciso, eu tenho o que, todo mundo consegue, não. Respeita o seu processo individual e nesse processo, gente, é muito importante, começa a notar o que vem de emoção, né? O que vem de sentimentos. Muitas vezes a gente renega. E aí que vem, né, a nossa luz e a nossa sombra. Muitas pessoas colocam, né, como forças distintas e opostas. Eu discordo. Eu acho que elas são complementares. Elas precisam estar juntas, interagirem e se integrarem porque fazem parte de mesmas qualidades, cada uma, né, no seu processo. Então, processos ali mais evoluídos, de maior consciência, de maior expansão que está ali, né, na nossa luz. E é muitos processos, às vezes, que estão baseados no medo, que estão baseados na insegurança, em crenças, em bloqueios, que é a nossa sombra. E eles não têm que ser separados, muito pelo contrário, eles têm que se unir, porque juntos formam uma potência, e a potência do seu ser, do despertar do seu ser e integrar essa luz e sombra, essas emoções que vêm
entendendo, acolhendo elas. Esse é o processo do autoconhecimento, né? E o que é lindo de vivenciar no nosso ciclo evolutivo do que a gente veio aqui para despertar, né? Nessa vida, nessa encarnação, nessa jornada, essa linda jornada chamada vida. Então, convido vocês, ao invés de separar, né, muitas das emoções, a integrá-las. Integrar, sim, a sua luz e a sua sombra, porque muitas vezes na sua sombra está a potência, está a força motriz, que é o que vai te motivar, é o que vai te fazer chegar, né, em determinado local que você tanto deseja, no seu processo individual, sem comparar com o do outro, né, sem trazer para você crenças desnecessárias que estão aí no coletivo ou estão em outras pessoas. Observe, atente-se ao seu sentir, dê movimento para isso. Nem sempre é fácil, né? Muitas vezes vem com desafios, mas é importante a gente também poder contar com as pessoas, contar com técnicas, né? Então, meu processo individual, eu mergulhei muito em autoconhecimento nos últimos anos. A Priscila, né, de 4 anos atrás, não é a mesma Priscila de hoje. 4 anos atrás, eu já estava ali mergulhando em muitos processos, em muitas técnicas de autoconhecimento, de compreender, né, a essência do nosso ser. E a gente vai se modificando, a gente vai se adequando, a gente vai se alinhando aos nossos processos e cada um tem o seu processo. Então respeite, né, esse seu caminho, essa sua jornada, invista nela, mergulhe nela. Em muitos momentos em que pode parecer desafiador, conte com as outras pessoas, busque ajuda em técnicas, em preces, em meditações, em conversar com pessoas que possam estar trazendo para você, acrescentando para você, né, alguma informação. O que precisarem também, estou aqui para compartilhar com vocês no meu processo e no que eu puder auxiliar para vocês. Mas invistam no seu caminho individual sentindo, né? Muitas vezes quando a gente sente alguma tristeza ou alguma raiva, rejeição, a gente busca calar isso, porque é errado, né? A gente aprendeu ali desde pequeno. É errado ter raiva, é errado ressentir, é errado estar triste. Será mesmo? Pergunto aqui para você, será mesmo que é errado? Eu acho, e nesse meu processo todo de autoconhecimento, em toda essa busca desses anos, eu aprendi a olhar para essas emoções. Então, olhar para essa tristeza. Não servir um banquete para ela e deixá-la morando ali na sua vida por um longo período, mas servir uma xícara de café, né? É o que eu sempre brinco, falo para os clientes que eu atendo ou para os meus alunos em aula, sirva uma xícara de café, um cafezinho curto, para essas emoções que estão aí, que muitas vezes vocês renegam, colocam dentro de uma caixinha, finge que nem está ali, né? Fica ali escondida e finge que ela nem existe, tenta esquecer e acha que está esquecido, mas não, ela está ali latente. E uma hora ou outra vem um gatilho, vem alguma pessoa para trazer para você um gatilho, em uma situação, porque a vida, o universo, ele é incrível. Ele sempre vem nos dar oportunidade de acessar essas sombras, de acessar essas questões que muitas vezes a gente cala dentro da gente, porque é acessando elas que a gente vai dando os nossos saltos na nossa evolução, que a gente vai despertando o autoconhecimento. Então, reserva um tempinho aí para você, quando vierem emoções onde você estava renegando, ou situações, pessoas desafiadoras na sua vida, ou questões, situações que acontecem que poderiam ser desafiadoras ou que sejam desafiadoras, não renegue. Olhe para ela, acesse a sua potência, que venha a raiva, que venha a dor, que venha a tristeza, dê movimento, permita-se sentir, né? Sempre brinco também, não vai extrapolar isso, sair socando meio mundo. Às vezes dá vontade, mas não é essa a solução. Traz em você esse movimento, sente, extravasa de uma forma que vai ser produtiva para você. Se permita sentir essas emoções e olhar para elas e dizer, ok, te vejo, te sinto, como que podemos agora expandir muito mais? Como que eu posso, a partir de agora, desse acesso, né, a esse autoconhecimento, a essa emoção, como que eu posso sobrecriar algo diferente? Como eu posso sobrecriar algo que vai me engrandecer e vai me alinhar à minha busca, ao meu processo de autoconhecimento? Porque vão vindo informações novas, você vai sentindo, muitas vezes a gente coloca ali um bloqueio em uma emoção,
renegando, né? Não querendo olhá-la, ou até uma sombra, e a dimensão que a gente coloca para ela é muito gigantesca. Mas na realidade, às vezes ela não é daquele tamanho todo, com toda aquela emoção, com toda aquela proporção que a gente projeta. Então esteja presente, esteja consciente em todas as situações que acontecerem na sua vida. Mesmo que for desagradável, olha para aquilo como um presente, porque sempre é um presente. Sempre vem uma informação, sempre vem um degrauzinho a mais para você ir expandindo no seu autoconhecimento e com isso alcançar tudo o que você deseja, né? Porque, na verdade, o caminho é esse. A gente almeja muitas coisas, aí às vezes a gente não consegue, a gente desanima, ou a gente se coloca num vitimismo, ou numa dor desnecessária e revive aquele ciclo. Não precisa disso. Nós somos seres únicos, mágicos e libertos. Acesse essa mágica do seu ser. Todos temos essa potência. Cada um com o seu caminhar diferente, nenhum é melhor do que o outro. Cada um é especial na sua particularidade. Você é especial na sua particularidade. Então acesse essa mágica do seu ser, se integre, se permita estar na presença em todas as situações da sua vida, permitindo tudo aquilo que chega, tudo aquilo que vem, experienciando essa totalidade, ao invés de separar luz e sombra. Agora eu deveria estar aqui vibrando feliz, ou estar ali, né, conectada com a luz, e não, eu não estou vibrando dessa forma, eu estou vibrando tristeza, então é melhor renegar isso, esconder, fingir, colocar uma máscara. Se permita, esteja na presença, entenda o porquê veio aquela emoção, dê movimento, dê sentido para ela. Se não conseguir sozinho, anote isso e busque depois um auxílio em relação a essa questão que às vezes pode ser muito desafiadora e às vezes sozinho a gente não consegue. Eu mesma, gente, de tantas técnicas que eu trabalho, eu trago sempre autoatendimento, eu estou sempre me autoatendendo todos os dias em tudo que eu trabalho com muitas técnicas, elas se conversam, tá? Então muita gente também coloca ali, porque tal técnica não pode conversar com tal. Não existe isso. Nós somos essa totalidade, nós somos essa integração. Integre todo o seu ser. E muitas vezes eu estou sempre usando tudo que eu trabalho, me autoatendendo. Muitas vezes peço auxílio, passo por atendimentos, tenho muitas pessoas que me atendem, que contribuem comigo, seja com atendimento, com uma conversa. Nós não estamos sós, né, nesse processo. Então, é interessante essa busca. E sempre as pessoas que estão ao nosso lado para contribuir têm muito a interagir com a gente e interagir tanto o processo do outro quanto com o nosso. E a caminhada vai ficando cada vez mais leve, mais divertida. Então, acesse tudo com diversão. Essa é a chave, né? Isso é o meu caminho, né? O que eu descobri é olhar para tudo com diversão, com um aprendizado. Muitas situações vêm, às vezes, tristes, devastadoras, sim. Quem está próximo de mim sabe muito bem, né? Todos passamos por processos. E tudo bem chorar, tudo bem estar ali, entrar, né, num desespero momentâneo, mas entender, dar movimento, se permitir sentir aquela emoção. E aí depois entender como que a gente pode sobrecriar algo mais expansivo com aquilo tudo que veio para você. Então, esse é o recado que eu queria trazer para vocês. Vale muito a pena, expandam o autoconhecimento de vocês, estejam na presença, se permitam sentir tudo e compreendam. Luz e sombra não são forças opostas, distintas, muito pelo contrário. Elas se complementam, são qualidades imprescindíveis que se complementam no seu processo evolutivo. Se permita sentir as emoções, movimentá-las, sempre direcionando ali para o seu objetivo, para o seu crescimento, para a sua expansão, para tudo aquilo que você deseja. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. O que precisarem, estou à disposição, pode me procurar, busquem auxílio, invistam em vocês, vale muito a pena. Beijos de luz a todos.